Se prepara para o vídeo de hoje, pessoal, que o vídeo de hoje está simplesmente imperdível. A gente já começa aqui com os blogueiros da Globo News congelados após uma fala do Guga, né, dizendo que o BRICS é um grupo muito complexo, tem países autoritários e poucas democracias. E a gente tem que deixar isso claro. E esses outros 3 blogueiros aqui da Globo News ficaram congelados nesse momento. Será que o Pix não caiu na Globo esse mês? Você vai entender tudo isso e muito mais. Além disso, pessoal, vou trazer aqui o Lula voltando a citar Donald Trump, exatamente isso, cutucando a onça com vara curta, e diz que países do BRICS não aceitam ameaças de taxação. Só para recapitular aqui, o Donald Trump ameaçou em taxar em 10% todos os países que fazem parte do BRICS, justamente por quererem, de alguma forma, estar sabotando a moeda americana, o dólar. Tá? Então você vai entender tudo isso e muito mais. Já chega se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. E a gente já começa aqui, pessoal, com o Guga falando aqui sobre os BRICS, né? Então, falando sobre quão complexo é esse grupo de países aí, que o Brasil não é considerado nem um país ocidental. Vamos ouvir aqui. Os membros dos BRICS têm grandes aliados dos Estados Unidos, os Emirados Árabes Unidos, para citar um exemplo. Emirados Árabes Unidos, o Trump agora na primeira viagem dele, ele foi para a Arábia Saudita, que é, como você colocou, mais ou menos dos BRICS, Emirados Árabes, que integra os BRICS, e o Catar, que não faz parte, mas é um outro regime, uma outra monarquia absolutista, regime autoritário. Foram os 3 países que o Trump escolheu. Então, Emirados Árabes é um grande aliado americano, aliado de todos os países europeus também. O Egito recebe mesada, é o 3º país que mais recebe ajuda militar americana, depois da Ucrânia e de Israel, um tremendo aliado dos Estados Unidos, integram os BRICS também. A Índia, o Narendra Modi, tem ótima relação com os Estados Unidos, também é parte dos BRICS. O Trump, daí especificamente, a pessoa dele tem uma boa relação com a Rússia, que também é parte dos BRICS. Então, os BRICS é um grupo muito complexo, assim, que realmente tem países autoritários, tem poucas democracias, né? A gente tem que deixar isso claro, porque a própria Índia, que o tempo todo fala que é uma maior democracia do mundo, a Índia do Narendra Modi é um regime autoritário que levou adiante massacres da população muçulmana de Gujarat, ali na Índia, é um regime nacionalista, hindu não é exatamente uma democracia, a África do Sul sim, ali é um outro país democrático, mas o BRICS é esse bloco extremamente complexo, mas que o Trump realmente, e o Ocidente como um todo, vê como uma ameaça. Não uma ameaça à democracia. O Trump não se importa com democracia. E os países europeus tampouco. Basta ver como eles recebem tanto Bin Zayed dos Emirados Árabes como Bin Salman da Arábia Saudita. Mas é uma ameaça ali, é um bloco não ocidental, para deixar claro, porque é sempre importante frisar, no Ocidente, o Brasil não é considerado ocidental. Se eu falo aqui nos Estados Unidos para os meus amigos americanos, enfim, de outros países, que o Brasil é que a gente do Ocidente, os caras vão rir da minha cara, vão falar, pô, você está colocando o Brasil geograficamente, eles vão falar, na geografia né? Mas assim, como parte do Ocidente, não, Ocidente, Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e que não é exatamente Ocidente, mas eles colocam Japão e Coreia do Sul dentro desse bloco que não é o Ocidente em si, mas seriam esses países. Que vergonha, hein, pessoal, para o Brasil não ser considerado um país ocidental. Bom, o que a gente vê aqui na próxima notícia é justamente mais historinha do Lula, mais bravata. Lula volta a citar Donald Trump e diz que países do BRICS não aceitam ameaças de taxação, como se tivesse que aceitar alguma coisa ou não, né? Declaração do presidente brasileiro ocorreu em ocasião da visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ao Brasil. Ele foi recebido pelo petista no Palácio do Alvorada, onde participaram de reuniões. Pessoal, evento do BRICS totalmente esvaziado, tá? Só veio o primeiro-ministro lá da Índia, não veio o Xi Jinping da China, presidente da China lá, e não veio também o presidente da Rússia lá, o Vladimir Putin. Então, totalmente esvaziado esse evento do BRICS. O presidente Lula afirmou na terça-feira que os países do BRICS, blocos formados pelos países do sul global, não aceitam nenhuma reclamação vinda do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a cúpula.
Nós não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião do BRICS, por isso não concordamos quando ontem, né, que foi a segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos insinuou que vai taxar os países do BRICS. Pessoal, o Lula não tem que concordar ou discordar de nada do Donald Trump, né? O Donald Trump tem o seu país soberano lá e ele pode taxar quem ele quiser, enquanto ele quiser. É simplesmente a maior economia do mundo. Nesse fim de semana, países membros dos parceiros dos BRICS reuniram na 17ª edição do Encontro de Líderes no Rio de Janeiro, ocasião em que o Trump publicou uma mensagem em sua rede social ameaçando em taxar em 10% os países que se alinhassem ao grupo do BRICS. Queremos dizer ao mundo que nós somos países soberanos, não aceitamos intromissão de quem quer que seja nas nossas decisões soberanas, do jeito que nós cuidamos dos nossos povos, argumentou Lula. E nós defendemos o multilateralismo, porque foi o sistema que, depois da Segunda Guerra Mundial, que permitiu que o mundo chegasse no estado de harmonia que está sendo deformado hoje com o instrumento do extremismo. Declaração de Lula ocorre em ocasião da visita do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ao Brasil. Após reunião bilateral com o premier, Lula frisou que os integrantes do BRICS não concordam com a fala do presidente norte-americano. Pessoal, vai sobrar para todo mundo do BRICS. O Lula está falando por todos os países que têm negócio com os Estados Unidos e não estão em uma situação nada favorável. Lula já tinha criticado a fala de Trump na segunda-feira, quando mencionou que o BRICS não nasceu para afrontar ninguém. O presidente brasileiro também classificou como erro a publicação na rede social. Segundo Lula, não é correto ameaçar o mundo através da internet. Tá aí, pessoal. Me conta já nos comentários o que você acha dessa declaração do Lula. Aproveita aí para se inscrever no canal, habilitar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.